O sociopata já tem essa habilidade um pouco maior e ele vai atuar em situações de destruição não do corpo, mas de tudo que por onde ele passar. Então ele vai destruir sua carreira, ele vai destruir seus relacionamentos, ele vai destruir sua autoestima. Eu queria que tu diferenciasse o sociopata do psicopata e como a gente pode identificar esse tipo de transtorno no dia a dia. O psicopata, os dois são dois transtornos, na verdade não são dois, é o mesmo, né? A psicopatia e a sociopatia, elas nascem... Características diferentes. É isso, nascem do mesmo lugar com características diferentes. Tanto o psicopata quanto o sociopata tem a grande questão dele é uma dificuldade gigantesca de ter empatia. Na verdade, não é nem que ele tem dificuldade, é que ele realmente não tem. Ele nasce com esse defeito no software. Hoje, a psiquiatria vai afirmar isso categoricamente. Nasce-se psicopata ou forma-se durante a vida psicopata? As duas coisas. Eu preciso nascer com alguma questão no software, na anatomia, na fisiologia cerebral, e eu preciso ter um ambiente que propicie a manifestação do transtorno. Então, a gente fala o seguinte, que é um transtorno que ele tem duas perspectivas, a genética e a epigenética. Então, eu nasci e eu preciso ter um ambiente que me propicie. Qual que é a diferença da sociopatia e da psicopatia? O sociopata, ele vai estar na sociedade de forma mais corriqueira, de forma mais comum, e ele, em geral, não chega ao crime. Só 0,3% de quem tem transtorno de personalidade antissocial chega ao crime, que são os psicopatas. O sociopata, ele vai viver no meio da comunidade de forma muito tranquila, ele vai viver na sociedade, o que é muito difícil para o psicopata, por isso transtorno de personalidade antissocial. Ele tem uma dificuldade gigantesca de conviver na sociedade. O sociopata já tem essa habilidade um pouco maior e ele vai atuar em situações de destruição não do corpo, mas de tudo que por onde ele passar. Então ele vai destruir sua carreira, ele vai destruir seus relacionamentos, ele vai destruir sua autoestima, ele vai matar do mesmo jeito, só que ele não mata o corpo. Então, talvez essa seja a melhor distinção. O psicopata é mais violento? O psicopata é mais violento, mais agressivo e mais objetivo. O sociopata, ele vai conduzir isso de uma forma que lembra um pouco a empatia, mas sem ser. Então, eu diria que talvez o sociopata ele vai se demorar mais nas questões. O psicopata é mais agressivo e mais pontual. Ele tem um objetivo fixo e ele não está muito disposto a esperar esse objetivo se demorar para que ele concretize. Os sociopatas estão entre nós, então CEOs de empresa, políticos, aos milhares aí, entre nós na sociedade comum. Mas essas profissões, elas trazem um perfil maior de sociopatia. Psicopatia e sociopatia, todos nós temos traços, o que não quer dizer que se configure. Então, também é importante falar sobre isso. Existem traços, mas para que se configure, tem todas as questões envolvidas. Tanto o psicopata quanto o sociopata, ele vai procurar alguém com 3 características: por vulnerabilidade, pelo próprio prazer ou por algum interesse. Então, eles vão procurar pessoas extremamente vulneráveis ou pessoas que eles têm interesse. Então, vamos supor que o Ferri tenha um network excelente e eu seja uma sociopata. Eu vou querer muito estar com ele, ter amizade com ele, porque me interessa bastante. Ou pelo próprio prazer. Às vezes ele não tem nenhum interesse, a pessoa não é vulnerável, mas ele vai ter um prazer em se aproximar e destruir aquela pessoa. As 3 características que vai chamar a atenção num psicopata para escolher as vítimas. Eu queria te perguntar, André, sobre qual que é o limite, até onde a ciência já chegou hoje em compreender a mente humana. Quer dizer, até onde se sabe daquela coisa que é química, que é biológica, que é bioquímica, e até onde ainda tem algum... que é o inexplorado da mente, até onde a ciência já chegou e o que ainda pode ser descoberto, o que ainda não está explicado sobre como funciona a nossa mente. Muito não está explicado, por isso a gente chama o universo da mente. Não sei se você já parou para estudar um pouquinho ou ler um pouquinho sobre o universo. O nosso planeta e o nosso sistema está na Via Láctea. A Via Láctea é uma das milhares de possibilidades dentro do universo. Então, quando a gente fala em universo, a gente está falando de um negócio gigantesco que a gente vai tateando aos poucos.
a mente humana, ela é um universo. E a gente está tateando aos poucos. Atualmente, desde 1990 para cá, com o avanço da neurociências especialmente, e aí quando a gente começa, e o meu doutorado foi exatamente sobre isso, quando a gente começa a estudar a relação mente-corpo, e aí a gente tem exames de imagens, e aí a gente localiza o lugar da satisfação, do prazer, do status, então a gente tem uma aceleração no estudo da mente. Mas a mente ainda é um grande mistério. Eu falo que quando eu fazia o doutorado, a gente ficava muito... Eu fiz alguns anos de neurologia e estudei com neurocirurgiões, enfim. Desde as questões emocionais até as questões físicas. Eu vi, por exemplo, uma pessoa chegar no pronto-socorro com 7 tiros na cabeça. 7. Com perda de massa cefálica, enfim. 7 dias depois ganhou alta e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. E vi uma criança cair da bicicleta e esbarrar a cabeça no paralelepípedo e ter morte cerebral. Então, o cérebro e a mente humana, os dois, tanto o hardware, pensa no hardware como o cérebro, a máquina, e a mente como o software, eles ainda são um mistério ainda. A neuroplasticidade do cérebro é uma coisa impressionante. A capacidade de mudar, de refazer caminhos, de reconectar, mas também a capacidade de desligar de uma hora para outra. A forma com que as coisas... que nós somos afetados pela nossa própria mente. Então, eu sou uma estudiosa e uma apaixonada pela mente. Amanhã eu vou estar no CONAR falando sobre neuroinovação, né? E o quanto os sentimentos travam a inovação. O quanto algumas áreas do cérebro se estimuladas ferram com a sua empresa. Ferram, literalmente ferram. O quanto que é importante você saber trabalhar o cérebro trino, ou os 3 sistemas do cérebro, o quanto é importante para gestores entender de pessoas, entender de neurociências, entender minimamente de personalidade e psicologia e psicanálise. Quem não entende de gente, não entende de negócio. Pesada, assim. Sobre aquisição do conhecimento hoje em dia. Né? A gente até... gravamos há pouco com o Lázaro e ele comentou, antes quando eu tinha que estudar um tema, eu tinha que pegar lá uma enciclopédia, procurar onde é que estava aquele conteúdo, encontrar, fazer um resumo, linkar com outra coisa, não demorava muito mais conhecimento se construía. E hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, da tecnologia, você em 1 minuto tem a informação que você quer, né? Como que isso prejudica o aprendizado? Eu queria entender um pouquinho sobre... o cérebro no aprendizado e como que isso está mudando com a tecnologia. Assim, as pessoas estão ficando mais burras diante desse excesso de informação que a gente tem acesso? Eu não diria mais burras, eu diria mais ansiosas. Nós também temos, às vezes nós temos um discurso que ele também é um pouco pejorativo com relação a tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo é muito bom, porque nós tivemos que adquirir outras competências. Então, o menino ele não fica lá se desgastando 2 semanas lendo a enciclopédia Barça, mas ele tem que saber fazer o prompt na IA para que a IA traga a resposta correta. Ele vai precisar fazer ajustes, ele vai precisar de entender de temáticas para que ele possa usar a inteligência artificial da forma correta. Então, também há uma forma pejorativa de tratar o que a gente está vivendo atualmente como se fosse algo que atrapalha de certa forma. O que atrapalha são os excessos. Então, assim... a inteligência artificial. A inteligência artificial é um negócio que não volta atrás, é igual a internet, já era. Já era. Ou você se adapta a essa nova realidade, ou você tem um problema. Agora, a forma com que nós vamos usar isso, e ela também exige novas habilidades e novas competências. Então, por exemplo, e aí essa discussão precisa abrir, né? Ao invés de dizer assim, isso daqui está matando algumas coisas, a questão é, isso aqui faz nascer umas novas possibilidades que agora nós temos que focar. Outro dia eu escrevi um texto no LinkedIn. IA versus IE. Quem vai vencer? Inteligência artificial versus inteligência emocional. Conhecimento técnico, esqueça. A IA vai dar um banho na gente. Esqueça. Hoje, eu não sei se vocês sabem, o nível de assertividade de um médico é em torno de 72%. O que é a medicina? Você estuda durante 6 anos, um monte de coisa. Medicina é informação. Você vai derramando informação. Fisiologia, anatomia, psiquiatria, pediatria, aquele mundo de informação. E aí, depois de 6 anos, o médico se forma. E ele tem que saber casar essas informações.
Então você chega e fala que você está com febre, uma dor nas costas, uma tosse, ele vai casando as informações e chega a um possível diagnóstico de pneumonia, que é muito parecido com o que a IA faz. Ela busca tudo que existe de informação sobre aquele tema e categoriza, resume e traz a informação. O nível de assertividade de um médico em um diagnóstico é em torno de 72%. O nível de assertividade da IA num diagnóstico é em torno de 93%. Então, não dá para concorrer. Então nós vamos substituir os médicos pela IA? Não. Eu falava isso com meu esposo outro dia, que é arquiteto, quando começou o advento da inteligência artificial. Falei, você já pensou a sua carreira a partir da inteligência artificial? Não. Falei, então pense. Tudo que a inteligência artificial puder substituir em arquitetura, isso vale para todas as profissões, ela irá fazer. Não duvide, porque ela é muito melhor que nós. Eu tenho que focar naquilo que ela não vai substituir. Então, IA ou IE, quem vence? Numa profissão, por exemplo, de arquitetura, essa pessoalidade, esse gosto, essa arte, essa criatividade, essa sensibilidade artística, isso a IA não vai substituir. E aí eu falava para ele, então foca nisso. Estude muito isso, aprofunde nisso, porque isso vai fazer o seu diferencial. Esquece de desenhar, de aplicativo de decoração, de software que desenha... Esquece, porque eles vão te passar de longe. Então, hoje, na sua pergunta, né? Essa tecnologia toda, ela atrapalha a cognição? Eu sou muito esperançosa quanto a isso. Eu não acho que ela atrapalhe, se ela for muito bem usada. Eu faço muito palestras em escolas, secretarias de educação do Brasil inteiro me chamam para dar palestra. Como que nós vamos usar isso a favor da educação? Como que nós vamos usar isso a favor da criança? Não dá mais para você dar um livro e pedir a criança para ler e para pesquisar. Então, ensina ela a fazer um prompt, ensina ela a fazer uma pesquisa interessante na IA, pede para ela corrigir a IA, para ela entender se houve ali alguma distorção, e daí para frente. É usar isso a nosso favor. É uma guerra que nós já perdemos. Querer bater de frente já era.